Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, obrigado pela presença na live de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que é prático, que é a gestão do tempo. E eu escolhi esse tema porque eu acredito que a gente está numa situação que ela está difícil, principalmente na questão do tempo hoje. Como é que a gente faz para se organizar melhor? Pode ser que estando em casa a gente tenha mais tempo livre, ou estando em home office, tem menos tempo livre, está mais difícil para conseguir se organizar. E a questão do tempo é algo crucial na nossa vida. A gente conseguir se organizar bem e ter um bom controle do nosso tempo é algo bastante importante. E esse vai ser o tema de hoje. Aqueles que puderem compartilhar essa live, se inscreverem no canal e também curtir esse vídeo, dessa maneira a gente consegue levar os ensinamentos do Mestre Cal a mais e mais pessoas. Agradeço a presença de todos desde já. Vamos então falar sobre o tema de hoje, que é como organizar o tempo, mas antes a gente usa o termo gestão e o Mestre Cal ele explica o que é gestão. Eu acho que é um tema importante porque não necessariamente a gente consegue gerenciar tempo, porque tempo não é algo que todo mundo só tem 24 horas num dia. Então o que a gente consegue fazer na verdade é criar mais valor dentro do nosso tempo. É difícil você gerenciar o tempo, porque você não cria mais tempo. A gente só tem 24 horas. É diferente de pessoas ou dinheiro. Mas a gente pode melhorar a qualidade do nosso tempo e também agregar mais pessoas na nossa vida, que significa, no caso, criar mais tempo. Começando com o tema, o primeiro ponto na parte de você se organizar melhor. Para você organizar melhor o seu tempo, é importante que, primeiro, você tenha regras próprias. Você tenha dentro da sua agenda alguns hábitos ou regras que você próprio estabelece ao longo do seu dia. Esse é o primeiro ponto para você se organizar melhor. Se você não coloca pequenas regras no seu cotidiano, você não consegue organizar o seu tempo. Esse é o primeiro ponto. O que seriam essas regras? Por exemplo, uma regra que é muito simples, mas eu acho que ela é muito importante de ser seguida. Cada um tem a sua própria rotina, mas enfim. Sempre quando acorda, arrumar a cama. Por exemplo, isso é uma regra. Ou, toda manhã, ouvir 15 minutos de uma palestra. Ou, ler 10 minutos de um livro. Ou, respirar profundamente durante 5 minutos. Enfim, você ter certas normas ou regras que você próprio estabelece. Isso vai ajudar você a se disciplinar. E melhor ainda é você escrever isso numa agenda. Por exemplo, eu sou fã de planner, de agenda, eu sou uma pessoa que eu uso muito essas ferramentas. E dentro do meu dia eu sempre coloco, por exemplo, em tal horário que eu vou fazer, quando eu vou ler os livros do mestre. E você usar, então, você ter essas pequenas normas é muito importante para você se organizar melhor. Cada um tem um ritmo em que está melhor, por exemplo, tem pessoas que são melhores de manhã, pessoas que são melhores à tarde, à noite, enfim. Mas estabeleça regras para você próprio. Como eu comentei, toda manhã ou 2, 3 vezes por semana fazer atividade física. Isso vai ajudar você a se disciplinar. Tenha pelo menos uma norma ou uma regra que você próprio estabeleceu para você. Se você quiser se organizar melhor, esse é o primeiro passo e o mais importante também. E essa é uma regra que você próprio estabelece. Ninguém precisa estabelecer para você e ninguém precisa falar o que você deve fazer. Você próprio que escolhe. Você diz, bom, eu vou ler um livro 10 minutos, depois do almoço, por exemplo, ou antes de dormir. Você próprio estabelece essas pequenas regras. Você cria costumes e hábitos próprios que você próprio tem. Se você quer começar a ler, por exemplo, você pode começar lendo algo que você gosta. Ou se você faz atividade física, você pode fazer algo que você gosta também. Caminhada, enfim. Mas tenha pelo menos 2 a 3 vezes por semana hábitos ou regras próprios. Esse é o primeiro ponto para você se organizar melhor. E reconhecer o valor do tempo é muito importante. O Benjamin Franklin, que foi um autor, cientista, diplomata dos Estados Unidos, ele dizia que tempo é dinheiro. E o tempo ele é mais importante do que o dinheiro.
É importante que você tenha essa consciência. Se você não entende isso, você vai dar pouco valor ao tempo. Saiba que o tempo ele é mais importante do que o dinheiro. Por quê? Porque dinheiro você consegue produzir ele. Se você perde, você trabalha, enfim, se esforça, você consegue recuperar o dinheiro perdido. Mas o tempo, você não recupera ele. Todo mundo só tem 24 horas e uma vez que você perdeu o tempo, você não consegue mais resgatar ele. Por isso que o tempo é mais importante do que dinheiro. Você deve usar o dinheiro para comprar tempo, inclusive. Inclusive, empreendedores de sucesso são pessoas que fazem isso. Eles usam o dinheiro para comprar tempo. Eles melhoram as operações das empresas, enfim. Como você usa essas 24 horas do seu dia é o que vai diferenciar o sucesso ou o fracasso da sua vida. Por isso que é importante, nesse início da live de hoje, que você entenda que é importante que você tenha hábitos ou regras próprios, ou seja, você define determinadas regras do seu dia. Comece com 15, 20 minutos, que é sagrado para você. Você tem que fazer aquilo durante 15 ou 20 minutos. Esses pequenos hábitos que você tem. Arrumar a cama, ler um livro, fazer caminhada, até mesmo assistir às lives. Eu acredito que quem esteja acompanhando desde o início tenha esse hábito, essa regra de sempre às 20 horas estar assistindo às lives. Isso é algo muito bom, é algo produtivo, é algo que vai criar essa disciplina para você. Esse é o primeiro ponto. E é importante não desperdiçar tempo também, não perder tempo com o que é trivial. Tem uma frase que eu não me lembro quem é o autor, a frase é: a vida é curta demais para ser pequena. A vida é curta demais para ser pequena. Ou seja, encarar que a nossa vida ela é um acúmulo de dias, a gente tem em torno de 20 mil dias ao longo da nossa vida, e passa rápido, então a gente não tem tempo para perder. No livro As Leis da Fé, que é esse livro aqui, o Mestre Okawa, ele compara a nossa vida a um relógio de areia. Já devem ter visto um relógio de areia, é um relógio no qual, a cada hora, ou enfim, dependendo do relógio, cai um grão de areia. E a nossa vida é assim também, é como se nós tivéssemos 20 mil dias, e esses 20 mil dias, quando a gente nasce, estão lá na parte de cima do relógio de areia. E cada dia que passa, um grão cai, e você, na verdade, tem um dia a menos. Ou seja, a nossa vida ela é assim, o tempo ele é escasso e ele está acabando. Por isso que é importante que a gente valorize muito o nosso tempo, dê importância e pense sempre na qualidade do nosso tempo. Não desperdiçar tempo de maneira alguma. Por exemplo, algo que eu aprendi com o Mestre Okawa é sempre usar pequenos períodos de tempo. Então, você tem 10, 15 minutos do seu dia, eu sempre usei isso para ler. Quando eu estudava japonês, eu estudava japonês no ônibus, na fila do banco, enfim. Sempre usei pequenos períodos de tempo. Eu aprendi isso com o Mestre Okawa. Eu vou falar mais para frente, mas no livro Think Big, o Mestre Okawa fala sobre como você usar esses pequenos períodos de tempo no seu dia a dia. E o próprio Mestre Okawa, ele comenta que o segredo do sucesso dele, o segredo do sucesso do Mestre Okawa e da Rap Science é a maneira como o Mestre Okawa usa o tempo dele. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto na questão da organização e do bom uso do tempo é você ter um registro diário das suas atividades, ou seja, é você escrever o que você tem feito. Isso é muito, muito importante. Quem não organiza o tempo numa agenda está perdendo tempo. Você pode ter certeza. Assim como quem não organiza o dinheiro no papel ou no aplicativo, numa tabela, faz as coisas de cabeça, está perdendo dinheiro também. Por isso é importante, se você quiser se organizar melhor e aproveitar melhor o seu tempo, é importante que você anote o seu tempo e diariamente ou semanalmente você veja como você está usando o seu tempo. Por quê? Você vai encontrar lacunas ou períodos nos quais você está desperdiçando o seu tempo. E aí você vai sempre refletir e melhorar em como utilizar cada vez melhor o seu tempo.
Esse é o segundo ponto. Tenha um registro das suas atividades. Quem é mais moderno, aplicativo, enfim. Quem é mais antigo, igual eu, que gosta de um papel, agenda, anota, e aí você sempre avalia o seu tempo. Valorize muito o seu tempo. O tempo ele é mais importante do que dinheiro, lembrem-se disso. E aí você começa a entender o que é realmente importante para você, o que não é, aonde você está gastando tempo, o que você pode melhorar. E você faz isso semanalmente, você sempre tem o que melhorar, você muda as suas prioridades, enfim. Esse é um hábito bastante importante. E aí, e com isso você vai perceber o quão importante é os momentos de solidão, ou os tempos em que você fica quieto ou sozinho. O mestre Cal comenta que passar um tempo sozinho, se concentrando no trabalho que é mais importante, ou refletindo sobre questões importantes, é algo de vital importância. Por isso, tome cuidado com os ladrões de tempo. Ladrões de tempo são pessoas que roubam o seu tempo. Então, toma cuidado com isso e se proteja contra isso. O mestre Cal comenta que a solidão é a mãe da sabedoria. Por isso, dentro do seu dia, separe alguns minutos de solidão positiva, de tempo de contemplação, de tempo de reflexão, de leitura dos ensinamentos. Tenha isso no seu dia a dia. Se você não se organizar, não colocar no papel, primeiro, você não vai saber que você está perdendo tempo. Mas quando você coloca no papel e percebe que tem lacunas de tempo que podem ser aproveitadas, você consegue ter tempo de solidão. Lembre-se que a solidão é a mãe da sabedoria. E aí, contando que a gente tem esse registro do tempo, você consegue alocar o que é importante para você. Você percebe o que realmente é importante para você ou não. E aí você começa a descartar determinadas tarefas que não são importantes, ou você pode pedir ajuda de outras pessoas, você trabalha em espírito de cooperação para que todos realizem determinadas tarefas. Isso é chamado de delegar. A palavra delegar ela é muito mal interpretada. Quem não sabe delegar, o que faz? Joga na mão dos outros sem instruir corretamente ou sem acompanhar, sem feedback. Isso é uma delegação, é uma maneira de delegar errada. Delegar é uma arte, você tem que delegar com instrução, com feedback, com acompanhamento. Mas saber separar as tarefas, você identificar o que é importante e aí você ir separando as tarefas e criando uma harmonia no seu dia a dia, em como você usa o seu período de tempo. Só que tudo começa com essa organização, como a gente comentou no começo. Você criar normas e bons hábitos para você. E segundo, você ter anotado como você usa o seu tempo. É isso que vai te dar liberdade. Tem aquela frase, disciplina é liberdade. E a maneira como você usa o seu tempo, a maneira como você se disciplina no uso do tempo, é o que vai te dar liberdade. Saber falar não também é muito importante. Quando você anota o seu tempo, você vai ver que falar sim para todo mundo e querer agradar todo mundo é o que vai fazer você perder muito tempo. Aí você vai aprender a falar não, a delegar, enfim. E você vai focar no que realmente é importante para você. E é assim que você vai usar muito bem o seu tempo. Continuando na teoria do mestre Okawa, ele comenta também sobre a questão das informações. Muitas vezes a gente quer ler tudo ou saber de tudo. Isso consome muito tempo. A gente só tem 24 horas no nosso dia. Por isso que você saber o que você vai ler é muito importante, como você vai ler é importante também. Por exemplo, tem informações que você só precisa, o que a gente fala aqui no Brasil, passar o olho. Passa o olho, dá uma olhada e suficiente. E tem outras informações que você tem que ler de maneira mais profunda. Por exemplo, eu vou dizer algo que eu faço. Eu não tenho tempo para ficar lendo muita notícia durante o período de trabalho. Então, eu leio notícias, como que eu acompanho as notícias? Enquanto eu estou trabalhando, eu deixo ligado e fico ouvindo e fazendo ao mesmo tempo, trabalhando e ouvindo notícia. E aí, tem livros, por exemplo, os livros do Mestre Cal, que eu leio em altíssima profundidade várias vezes. Tem outros livros que eu leio que é numa profundidade menor. Então,
você não precisa ler tudo na mesma profundidade. Tem coisa que você só passa o olho, tem informação que você entra mais a fundo e você tem que diferenciar um material do outro. Você escolher o que você vai ler, o que você vai ouvir. Quanto tempo você vai se expor a isso é algo importante também no gerenciamento do seu tempo. Falando ainda na questão de como você organiza o seu dia, a gente falou da organização, então você ter ali as suas tarefas bem organizadas numa agenda, num planner, enfim. O que o Mestre Okal sugere é quando chegar no final do dia, você refletir sobre o que você fez. Então você olha ali no final do dia o que você fez durante aquele dia. E aí você pode, já no final do dia, estabelecer as tarefas para o seu dia seguinte. Então, se você identificou que você teve uma perda de tempo no dia anterior, você busca melhorar. Por exemplo, você percebe que você ficou muito tempo no telefone ou muito tempo conversando. Aí você, no dia seguinte, busca falar menos no telefone ou, enfim, melhorar essa situação. Aí você faz uma lista de tarefas, por exemplo, o que eu faço no dia, hoje é quarta, então as tarefas da quinta-feira estão prontas já. Tem pessoa que prefere de manhã listar as tarefas, cada um tem um hábito. Mas é importante que você liste as tarefas do seu dia, seja no dia anterior ou na manhã do seu dia, e aí você lista as suas tarefas e você estabelece uma ordem de prioridade. Prioridade significa o quê? O que é importante para você. Você pode usar o sistema ABC. A é muito importante, ou seja, você tem que fazer naquele dia. B é menos importante, C você pode deixar para depois. Aí você faz essa lista, prioriza, coloca ali as prioridades e coloca a sua meta. Isso vai fazer com que você otimize muito o seu tempo, porque você vai saber o que é importante. Pessoas que fazem mau uso do tempo são pessoas que não têm prioridade nenhuma. Ou pior ainda, não têm anotado o que é para fazer e nem sabe o que estão fazendo. Isso aí é o pior exemplo de uso do tempo que a gente pode imaginar. Um bom exemplo seria esse. Você, o Mestre Okal aqui, ele sugere no máximo 6 tarefas para você ter na sua lista. Dessas 6, uma ou duas tem alta prioridade e as outras você pode delegar de maneira inteligente, instruindo as pessoas ou deixar para depois. É assim que você vai ser um ótimo, você vai gerenciar muito bem o seu tempo e vai ser muito organizado. E qual é a consequência disso? Agora que vem a parte mais interessante. A consequência disso é que você vai ter paz de espírito. Você vai ser uma pessoa tranquila. Muitas vezes a gente é irritado, a gente é apressado ou até mesmo mal educado com as outras pessoas porque a gente não se organiza. Disciplina é liberdade. Ou seja, se você é uma pessoa que tem prioridade, você tem uma lista de tarefas, você sabe muito bem o que é importante, você diferencia o que é importante e o que não é, e você tem tempo livre no seu dia, você vai conservar algo chamado de paz de espírito. E essa é a verdadeira fonte do sucesso. Você organiza o seu tempo para você ter paz de espírito. É aí que a gente quer chegar. Esse é o segredo da organização do tempo. É a paz que isso vai te propiciar. Você nunca está no limite. Você sempre tem reserva de tempo. E você próprio cria essa reserva. E, seguindo essa linha de pensamento, seguir aquela frase do Ben Franklin também. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ou seja, fazer rápido o que você tem que fazer. Dentro das suas prioridades, na sua lista ali de tarefas, se você tem uma ou duas que são de alta prioridade, você escreve na sua agenda que você vai terminar elas, até meio-dia, por exemplo. Ou você vai terminar até as 4 da tarde. Você escreve isso e usa o seu pensamento para conseguir terminar aquelas tarefas. E nunca deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Quando você toma várias decisões rápido e você termina os seus trabalhos de maneira rápida,
você estabelece prazos e você termina eles de maneira rápida, é como se você estivesse fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Esse é o efeito final. Porque como você fez várias tarefas rapidamente, uma de cada vez, você, no final das contas, fez muitas tarefas. E é aí que a gente quer chegar. Você faz uma tarefa de cada vez, é igual as pirâmides do Egito. Elas foram construídas uma de cada vez. Você também, com tranquilidade, trabalha em cada uma das suas tarefas, uma de cada vez, só que você busca fazer rápido e com qualidade, claro. E aí, o mestre Okawa chega na conclusão que quem tem paz de espírito diariamente é uma pessoa competente. Aquela pessoa que ela está tranquila, calma em suas tarefas, ela é competente. Aquela pessoa que está sempre afobada, sempre ocupada, a gente fala, né, está até o limite de tanta ocupação, é melhor rever as prioridades, porque aquela pessoa que é competente, ela mantém a paz de espírito, a calma, e você vai ter tempo para quê? Se dedicar às outras pessoas. É aí que a gente quer chegar. Quando você tem tempo para você próprio, você começa a ser tolerante com as outras pessoas. Muitas vezes a gente acaba sendo mal educado com as pessoas porque a gente está sem tempo. Por isso que a gente falou hoje de todo esse processo de organização. A gente fez um episódio do Rapcast que é melhorar a si também é altruísmo. O que a gente quis dizer nesse episódio? Que você dedicar tempo para você próprio não é egoísmo, é um amor às outras pessoas. O que a gente está falando hoje é você ser uma pessoa mais organizada, vai te gerar tranquilidade. E você sendo uma pessoa tranquila, calma, você consegue dar amor para as pessoas à sua volta. Você vai ter tempo de ouvir as pessoas. Quem tem um negócio, lida com clientes, se você tem as suas prioridades, você faz as suas tarefas com eficiência, você vai ter tempo livre para poder ouvir os seus clientes. E aí você vai entender as necessidades deles. E você vai poder fazer produtos cada vez melhores ou fornecer um atendimento cada vez melhor. Se você é professor, se você trabalha com os alunos, você tendo mais tempo, você consegue fazer um planejamento melhor. E esse seu planejamento ele vai resultar num trabalho melhor também. Essa história de que quem é muito ocupado é eficiente ou é produtivo é mentira. Na verdade, as pessoas competentes, elas trabalham bastante, mas elas têm prioridades. É claro que tem períodos na nossa vida em que a gente fica afobado, mas são períodos. Eles passam e aí depois você se organiza melhor. Tem horas que realmente a gente tem que dar o sangue ali, você tem que realmente ficar extremamente atarefado, mas isso passa. E aí você acaba acumulando experiência, você tem uma alta capacidade de prioridade, você tem capacidade de virtude para liderar outras pessoas, você aí conserva a paz de espírito e com paz de espírito o seu trabalho melhora cada vez mais e é aí que o sucesso chega na sua vida. Esse é o grande mérito da organização e do bom controle e uso do tempo. Quem quiser entender mais, leia o livro Think Big, o mestre Okawa fala bastante sobre esse assunto nesse livro. Sintetizando o que a gente conversou hoje, sempre crie regras próprias para o seu dia a dia, tenha hábitos que você próprio estabeleceu em determinados horários. De manhã, tarde ou noite, tenha pelo menos um hábito que você sempre busca fazer naquele horário. Isso vai ajudar a sua mente a se disciplinar e vai gerar mais disciplina na sua vida também. Lembre-se que tempo é dinheiro. O tempo ele é mais valioso do que dinheiro. Então, trate o seu tempo com muito cuidado e de maneira alguma perca tempo. Cuidado com os ladrões de tempo e se organize bem. Esse é o ponto-chave. Tenha planos, metas, hábitos cotidianos.
saiba claramente o que você vai fazer em cada dia. Tenha uma agenda detalhada, uma agenda organizada. Isso é muito importante. Tenha tempo para você ficar sozinho, 10, 15 minutos que seja. Tenha esse momento de solidão. Isso vai te trazer muita sabedoria. Como o mestre Okal comentou, a solidão é a mãe da sabedoria. Quando o seu dia acabar, é importante que você reveja as suas tarefas, a sua agenda, você analise como você tem utilizado o seu tempo. E aí você busca melhorar todo dia. Você revê o seu dia, busca melhorar no dia seguinte você repete esse mesmo processo. E você vai estar sempre melhorando daí. Se você tiver tempo livre, usa para estudar, usa para se organizar, arrumar a mesa, ajudar as outras pessoas, enfim, faça um ótimo uso do seu tempo. Como o mestre comentou, da lista de tarefas, tem ali no máximo 6 tarefas que você tem que fazer. No seu dia, estabeleça a ordem de prioridade, A, B, C, A, máxima prioridade, B, prioridade intermediária e C, que você pode fazer depois. Busque cooperação com outras pessoas. Oriente outras pessoas para realizar as tarefas que você não consegue fazer, para você criar um espírito de harmonia e cooperação. Não queira fazer tudo. Não abrace o mundo. Faça o que realmente é importante. Tenha metas, prioridades, isso é fundamental na organização do tempo. E nunca deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Ou seja, termine rápido o que você tem que fazer. Isso é um grande problema que a gente vê no caso na prestação de serviço no Brasil, que as pessoas falam, eu te ligo depois, e nunca liga. Por quê? Porque não anotou, porque não é organizado. Então, buscar, nunca deixar para amanhã o que você pode fazer hoje e, sendo competente, realizando as suas tarefas, você vai preservar a sua paz de espírito. E é essa paz de espírito que vai ser a fonte do seu sucesso, porque com essa paz de espírito, você vai ter planejamentos melhores, você vai ouvir as pessoas ao seu redor, os seus clientes, os colaboradores, a sua família, enfim. E essa paz de espírito é o que vai gerar o seu verdadeiro sucesso. A gente está pensando ou se esforçando para gerenciar bem o nosso tempo, para criar paz de espírito, e isso vai proporcionar que você seja tolerante e generoso com as outras pessoas também. Dentro do princípio do amor, depois do princípio do amor, há o princípio do conhecimento. Então, se você tiver uma agenda abarrotada, se você não se organiza, se você não tem prioridade, você está sempre no limite, dificilmente você vai conseguir ser generoso ou dar atenção para as pessoas, porque você vai se consumir sozinho. Então, ter tempo disponível é muito importante para você e para as outras pessoas, para as pessoas à sua volta. Todo mundo quer conviver com alguém que tem paz de espírito. E uma das fontes dessa paz de espírito é a maneira como você utiliza o seu tempo. Por isso que organização, disciplina, prioridades, hábitos, metas, planos são muito importantes. Esse é um caminho infinito. A gente sempre vai estar aprendendo. E aí o seu dia, ele se torna muito mais interessante. Essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que o conteúdo tenha sido útil a vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é a primeira vez que eu falo sobre isso em lives, mas é o tema sobre criatividade, ou seja, como que a gente faz para ter uma vida mais criativa e gerar mais ideias. A gente pode achar que criatividade é algo que está relacionado só a quem é escritor, artista, que precisa ter ideias para criar sempre algo novo. Mas não necessariamente isso é verdade, porque para que a gente tenha uma vida melhor, tanto a gente vai ver hoje no aspecto financeiro e no aspecto de relacionamento, é importante que a gente sempre tenha novas ideias. Esse é um ponto-chave. E a gente precisa se esforçar de maneira correta para conseguir gerar novas ideias. Esse é o ponto-chave. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai ver a importância da criatividade, como ser mais criativo, e também ver, através de exemplos,
de pessoas como que pessoas de muito sucesso obtiveram criatividade e inteligência, ideias na vida delas. Vamos começar então, a gente começa com o primeiro exemplo, que é desse livro, o livro As Leis da Sabedoria. Dentro desse, quem quiser entender mais sobre produção intelectual ou ideias, criatividade, esse livro aqui, ele é incrível nesse sentido. E a gente vai ver um exemplo que o Mestre Okawa fornece de um filósofo chamado Kant. O Kant, ele foi um filósofo alemão e ele fazia, aqui pelos números que o Mestre Okawa fornece, ele fazia em torno de 20 palestras numa semana. Ele sempre tinha novos conteúdos e a gente vai ver como que o Kant conseguia escrever os livros e sempre está dando palestra, ou seja, como que ele tinha uma vida produtiva. Mesmo que a gente não faça palestra ou não dê aulas, a gente pode usar o mesmo princípio de geração de ideias ou de produção intelectual para a nossa vida. Por exemplo, se a gente trabalha numa empresa, como é que faz para ter uma rotina cada vez melhor? Se a gente trabalha em casa, como fazer para criar uma boa rotina em casa, para fazer comida de várias maneiras diferentes. Enfim, a gente vai ver os princípios para que cada um de vocês consiga aplicar dentro da realidade de cada um. O ponto-chave aqui é disciplina e hábito. É isso que a gente vai ver com o exemplo do Kant. O Kant, ele foi uma pessoa, ele foi um filósofo, escritor, professor, e ele tinha muita disciplina. Ele era uma pessoa muito regrada. O Mestre Okawa dá um exemplo aqui. Ele acordava todo dia às 5 da manhã, tomava chá preto. Ele não comia muito, porque ele achava que comer demais prejudicava a elaboração de ideia deles. Então, o Kant fez isso a vida inteira. Ele acordou às 5 da manhã e tomou chá preto. Faça chuva, faça sol, ele estava fazendo isso. Então, ele era uma pessoa muito regrada, muito disciplinada. E aí, sempre as 2 primeiras horas do dia, ele usava para estudar ou elaborar as palestras deles, e depois, à tarde, sempre no mesmo horário, ele fazia a caminhada. Ele fez isso durante décadas, e ele era uma pessoa muito regrada. Esse é o primeiro ponto. Claro que a gente não precisa seguir a mesma rotina do Kant, nem ser tão disciplinado igual ele, porque a gente hoje tem funções diferentes na sociedade. Mas a gente pode aprender, com o exemplo dele de disciplina, entender a questão da importância de você ter hábito, de ter rotina. E ele vivia numa cidade no interior da Alemanha, e o Kant sempre viveu nessa cidade, ele nunca saiu de lá, e estava sempre acompanhado dos livros, dos alunos dele. Então, ele fez isso durante muito tempo. E ele era tão pontual que o vizinho dele arrumava o relógio, vendo quando que ele saía para fazer caminhada. Então, de acordo com o horário que o Kant saía a fazer, como ele saía sempre na mesma hora, o vizinho dele arrumava o relógio de acordo com o horário que o Kant saía de casa para fazer caminhada. Tamanha a disciplina, de tão regrado que o Kant era. Esse é um ponto muito importante no quesito de ser criativo, de ter novas ideias, é disciplina, hábito. E ele também tinha o hábito de ter uma refeição por dia só. Ele era uma pessoa que ele comia muito pouco. Ele almoçava muito bem e aí depois ele quase não comia mais. Então ele foi uma pessoa que viveu dessa maneira. Lembrando que a gente não quer ser igual a ele, nem viver igual ao Kant, mas ele pode ser uma boa referência na questão de disciplina, na questão de ter uma vida regrada. Se a nossa vida não é regrada, é difícil a gente gerar conhecimento ou ter novas ideias, porque a gente vai ficar à mercê das nossas emoções, ou a gente vai virar escravo da nossa própria desorganização. Em relação ao conhecimento, porque para você gerar ideias, você precisa ter conhecimento. E para que o conhecimento ele vá se transformando em sabedoria, tempo é necessário. Você tem que deixar esse conhecimento em repouso durante algum tempo. O Mestre Okawa comenta que, conforme a gente vai estudando, por exemplo, você
vai lendo os livros do Mestre Ukawa, você vai assistindo as lives. O que você está fazendo? Você está acumulando pequenas pepitas de ouro. Então, todo dia, toda semana, você está estudando, você está aprendendo. E isso é essa ação de você ir acumulando essas pepitas de ouro. Até que chega uma hora que você acumula uma barra de ouro. E isso é a sabedoria, mas leva tempo para formar, tempo para acumular. Tem que ter disciplina, tem que ser regrado e tem que ter paciência. Esse é um ponto-chave. Determinação, autocontrole, isso é fundamental para que você tenha ideias cada vez melhores, lembrando que os nossos pensamentos definem a nossa vida, nada mais importante do que você controlar e melhorar a qualidade dos seus pensamentos. E para isso você tem que aprender, você tem que adquirir novos conhecimentos. E para isso, autocontrole e disciplina é muito importante. Vocês que leem os livros do mestre semanalmente, acompanham as lives, são pessoas que estão ficando cada vez mais autocontroladas e disciplinadas também. Esse é o caminho para você conseguir juntar essas pepitas de ouro que são a sabedoria na sua vida. Já que a vida do Kant é difícil da gente imitar, tem um outro autor que é chamado de Arnold Bennett. O Bennett ele foi um escritor britânico e ele dizia o seguinte: se você quer ter novas ideias ou você quer melhorar a nível de conhecimento, separe 90 minutos do seu dia para algum tipo de atitude intelectual. Ler um livro, assistir a algo que tenha um conteúdo. Você tem que ter um momento intelectual. 90 minutos, ou seja, 1h30. Ele disse que se você aplicar 90 minutos do seu dia a algum assunto, em 3 anos você se torna um especialista nessa área. 90 minutos, 1h30. Vocês, por exemplo, assistem a live hoje meia hora, então seria mais, ou vamos considerar que a live é um conteúdo intelectual que vai melhorar as ideias de todos. Então seria mais 1 hora aí que você teria que dedicar a um esforço intelectual. Quem, por exemplo, quer começar a investir o dinheiro, pode dedicar um tempo a isso. Ou você quer melhorar o seu caráter, você quer avançar na espiritualidade. Busque separar 90 minutos do seu dia. É muito difícil, mas é uma dica que o Arnold Bennett fornece e o Mestre Ukawa cita nesse livro aqui, As Leis da Sabedoria. Como o Mestre Ukawa citou nesse livro, com certeza é algo bastante importante. E ele comenta aqui também a questão dos jornais, porque quando a gente fala de produção intelectual ou acúmulo de conhecimento, a gente tem que saber selecionar a informação. E no caso dos jornais, muitas pessoas têm um hábito de perder muito tempo ou ler o jornal durante muito tempo. O próprio Bennett dizia que quando ele estava nos trens da Inglaterra, ele via as pessoas indo para o trabalho e o trajeto era, por exemplo, 1 hora, e via pessoas durante 1 hora ali lendo o jornal. Mas ele comenta aqui, o jornal é como se fosse uma pilha de cadáveres, porque é algo que aconteceu ontem. E você gastar muito tempo ou muita energia intelectual em cima de informações ali que são de ontem, não vale tanto a pena, porque você vai se desgastar muito. O jornal ele é importante, o próprio Mestre Ukawa comenta aqui no livro. Jornal, a gente é ainda mais bombardeado por televisão, rádio, celular, a gente tem muita informação. A gente tem que saber selecionar o que a gente vai ler, o que a gente vai ouvir. No caso dos jornais, a dica é separar o joio do trigo. Ou seja, não gastar muito tempo naquilo que não é tão necessário, para que você não fique tão cansado e não gaste tanta energia de maneira desnecessária, lendo muito o jornal. Então, conseguir ter essa separação de leitura e, no limite do possível, evitar ler pela manhã, para não gastar tanta energia em cima dessas informações. Essas foram as primeiras dicas do livro As Leis da Sabedoria, que estão relacionadas ao acúmulo de conhecimento e criatividade também. Entrando um pouco mais a fundo no aspecto
da criatividade, a criatividade, como foi comentado no início, ela afeta todos os aspectos da nossa vida. Relacionamento, por exemplo, relacionamento conjugal, casamento, como a gente usa o nosso dinheiro. Se a gente tem criatividade ou não, é um fator diferencial dentro da nossa vida. É igual o Thomas Edison. O Thomas Edison ele sempre estava fazendo novas invenções. A gente deve ter esse mesmo espírito de pensar como fazer para melhorar. Ao invés de dar desculpa, pensar em como fazer para melhorar. Isso é um elemento que incentiva a criatividade. Por exemplo, eu não estou conseguindo guardar dinheiro no fim do mês. Como fazer para guardar dinheiro no fim do mês? Em vez de ficar dando várias desculpas, o imposto é alto, ou pensar como eu ganho mais. Sempre está exercitando a criatividade nesse sentido. Mas saiba que encontrar soluções para os problemas que enfrenta é responsabilidade de cada um de nós. E a criatividade é muito importante nesse sentido. Se a gente fica dando muita desculpa, a criatividade não vai aparecer. Então, o problema conjugal, por exemplo, a culpa é sempre do marido ou sempre da mulher, sempre do outro. Problema de relacionamento no trabalho, a culpa é sempre do chefe, a culpa é sempre do subordinado. Isso anula a criatividade. Ao invés de colocar a culpa no outro, no ambiente, a criatividade ela é incentivada quando você pensa: como eu posso fazer para resolver esse problema? Como eu posso encontrar novas soluções para esses problemas? É isso que vai te deixar criativo, pensar em como resolver. E aí a criatividade ela vai começar a trabalhar nesse sentido e você vai começar a ter ideias sobre como resolver, como melhorar o casamento, como melhorar a maneira como lida com o dinheiro, como melhorar o relacionamento no trabalho. Isso é responsabilidade de cada um de nós. E a gente nunca vai mudar o outro, é difícil mudar as outras pessoas. Mas a gente consegue ter um esforço consciente para ter novas ideias e buscar melhorar a situação. Inclusive tem um estudo que foi feito em Harvard que comenta os principais motivos das pessoas serem demitidas. 30% é incapacidade técnica. Então, 30% dos motivos das pessoas serem demitidas é falta de conhecimento técnico. E 60% dos motivos é falta de capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Ou seja, problemas interpessoais. 60% dos motivos de demissão, problema interpessoal. Ou seja, quando a gente está tendo problema de relacionamento ou problema com o uso do dinheiro, o que a gente tem que fazer? Usar a criatividade. É isso. Usar a nossa ingenuidade. Buscar ter novas ideias. É isso. É assim que a gente vai resolver. Buscar maneiras que a gente nunca pensou de resolver um problema e tentar resolver desse jeito. É igual anticorpo. Tem um livro chamado As Leis do Milagre, o Mestre Okala fornece um exemplo muito interessante. Os problemas, eles vão sempre acontecer. Assim como sempre vai entrar diferentes vírus no nosso organismo, bactéria. Quando uma bactéria ou um vírus entra no nosso corpo, o que o nosso corpo faz? Ele cria anticorpo. E quando é um vírus ou uma bactéria nova, ele transforma, o anticorpo ele vai se transformando para combater esse agente externo. Nós, idem. Não adianta querer mudar os problemas, mudar as pessoas, porque a gente vai ter problema. O que a gente tem que mudar? É igual o anticorpo, a gente tem que mudar as nossas ideias. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. É igual o Jim Rohn falava, não queira menos problemas, queira mais habilidades. Não reclame que é muito difícil, reclame que você não é bom, que você não conseguiu ser bom o suficiente, busque melhorar. Isso é criatividade. É você botar a tua cabeça para pensar e ter ideias sobre como resolver. E conhecimento é necessário, como a gente viu, disciplina é necessária também, e a gente sempre vai ter novas maneiras de exercitar a nossa criatividade. A gente que é brasileiro, então, a gente é afortunado, porque a gente é profissional em ter ideia, em jeito, em maneiras de fazer. E a gente não pode ficar limitado só a um ou outro tipo de ideia. Em relação a essa questão de encontrar diferentes soluções, tem um livro chamado Pensamento Vencedor, esse livro aqui,
que o mestre Okawa, ele tem um ensinamento, ele explica, na questão da gente não classificar situações em preto ou branco, não ir para os extremos. A gente buscar uma solução equilibrada, que é chamada de zona cinza. O mestre Okawa, ele dá um exemplo que é o seguinte, imagina que seres extraterrestres, eles aterrissam as naves deles em algum lugar da Terra numa estação chuvosa. Só que falaram para esses extraterrestres que na Terra tinha sol e não chuva. E aí eles ficam impacientes e acabam indo embora rápido. Só que se esses ETs tivessem esperado pelo menos um mês, eles iam ver o sol. O que esse exemplo está ensinando para a gente? Que a gente às vezes tem que encontrar uma outra maneira que não seja tão radical. Porque entre ficar ou ir embora, ele podia esperar um pouco mais para ver o sol. Muitas vezes a gente acaba tendo solução muito imediatista na nossa vida, que acaba sendo igual a esses ETs, que já quer ir embora logo, quer desistir. Mas o mestre comenta, será que não tem uma outra maneira de encarar a situação? Será que entre a solução A e B não tem uma solução C que consegue englobar tanto A como B? É isso que vai exercer a sua criatividade. Por exemplo, o mestre Okawa, quando ele fundou a Rap Science, começou a dar palestras, ele ficou em frente a um dilema. Qual era esse dilema? Ou ele fazia palestra, ou ele sentava para escrever os livros, que aparentemente são ações contraditórias. Se ele quer publicar se ele quer publicar milhares de livros e fazer milhares de palestras, ou ele senta para escrever o livro, ou ele faz palestra, ou A ou B. Só que será que não tem um outro jeito de resolver isso, que não seja A ou B? Aí o que o mestre Okawa, então, comenta? Qual foi a solução dele? Por exemplo, o livro Pensamento Vencedor é uma coletânea de 4 palestras que o mestre Okawa fazia voltada para executivos no Japão, nos seminários de quarta-feira à noite. Qual foi a solução? O mestre Okawa, ele começou a falar caprichando na linguagem, como se fosse bem mais formal. E na hora de publicar o livro, não precisava ser algo de uma literatura impecável. Na concepção dele, se as pessoas entendessem o que ele estivesse falando, ótimo. E aí o que aconteceu? Os livros, não todos, mas muitos livros, começaram a se tornar transcritos das palestras. Ou seja, ele incorporou A e B, que era palestrar e escrever livro. Ou seja, boa parte dos transcritos das palestras se transformam em livros. Essa foi a ideia que ele teve. E aí você tem essa produção intelectual incrível, essa que vem, claro, de muito estudo do mestre, como a gente viu aqui no Leis da Sabedoria. Disciplina, ter uma vida regrada, enfim. Mas quando você estiver de frente a um problema, sempre se pergunte se não tem uma outra solução, que não seja A ou B. Por exemplo, você está cansado do trabalho, você quer tirar férias. Aí a gente pensa em tirar férias e fala, bom, se eu tirar férias, quem que vai fazer meu trabalho? Aí você fica nesse impasse, A ou B, tira férias ou não tira férias? Aí você fala, bom, se eu tirar férias, eu vou causar transtorno para as outras pessoas, ou as pessoas vão começar a falar mal de mim. O que será que as pessoas vão pensar de mim enquanto eu estiver fora? E fica nesse dilema, se sai de férias ou se não sai. Só que você pode pensar numa terceira solução. Será que, se eu vou tirar férias, por exemplo, em setembro, será que em agosto eu não posso pegar todo o trabalho e focar esse trabalho, terminar tudo que eu puder? E os trabalhos que são corriqueiros, será que eu não posso criar um manual e explicar para as pessoas, por exemplo, algum companheiro de trabalho que vai te ajudar? Será que você não consegue deixar uma pessoa encarregada, entregar um manual de como fazer, bem detalhado, simples, para facilitar a vida dessa pessoa? E aí você consegue trabalhar com eficiência em agosto para tirar férias em setembro e viaja tranquilo, porque a pessoa você deixou encarregados ali com pequenos manuais das suas funções. Você achou uma outra alternativa, que não foi nem A nem B.
foi ali uma zona cinza. Isso é criatividade. É você usar a cabeça, pensar fora da caixa para encontrar uma nova ideia. Eu lembro quando eu dava aula, quando eu estava na faculdade. Antes de ter lá 100 e poucos créditos, que era até o terceiro ano, você não podia trabalhar. Então, podia trabalhar ou não podia trabalhar? Era A ou B. Aí eu falei, mas será que não tem um outro jeito? Será que eu não posso ter um recurso financeiro sem ter os tal desses créditos aí? E tinha, eu podia fazer trabalhos como, por exemplo, garçom, eu fiz isso, eu trabalhei de garçom durante um tempo. Depois eu comecei a dar aula, enfim, foi uma alternativa C, que não foi nem A nem B. Esse é um ponto-chave para a gente conseguir exercitar a criatividade. Ideias novas, descobrir novas ideias, esse é o ponto-chave. A primeira dica para você, o primeiro método para você criar novas ideias é isso. Se livrar de preconceito e começar como se fosse uma folha em branco. Sem preconceito. Tira a ideia que vier. Nem A nem B, não seja extremista. Pense do zero, uma folha em branco. Essa é a primeira maneira para você exercitar a sua criatividade e ter novas ideias. E o segundo método é chamado de brainstorming. O que é? Quando o assunto são ideias, quantidade significa qualidade. Ou seja, quanto mais ideias você tiver, melhor. Se você tiver 30, 50, 100, 150, 200 ideias, quanto mais ideias você tiver, melhor vai ser a qualidade. Dificilmente a primeira ideia é boa, quando você quer resolver um problema. O Dale Carnegie, no livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, ele comenta que quando a gente tem um problema, a gente precisa ter pelo menos 4 ou 5 planos para resolver esse problema. E aí, dentro desses 4 ou 5, você escolhe um para executar. Mas você pensa em várias possibilidades. Ideia é assim também. O segredo da criatividade é esse. Primeiro, é você começar com uma folha em branco. Começa fora da caixa. Você não tem nenhuma ideia pré-concebida. Você não tem nenhum preconceito de ideia. É uma folha em branco. Pensa dessa maneira e pensa. Quantidade. Pense em como fazer para resolver esse problema. E aí, dessa maneira, você vai começar a exercitar as suas ideias. E quando você começa a se espiritualizar, por exemplo, recitar o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, oração ao Senhor, oração Espírito Guardião, Espírito Guia, participar dos Kigans, assistir as lives, ler os livros, o que acontece? A sua conexão com o seu anjo da guarda aumenta, ela intensifica, ele vai enviar ideias para você também. Claro, sempre obedecendo o princípio que o céu ajuda quem se ajuda. Isso também é uma maneira de você exercitar a sua criatividade. Ou seja, criatividade é algo vital. Não é só para quem tem trabalho especializado, artesão, artista, ator, não é isso. Para que nós tenhamos uma vida melhor, nós precisamos de criatividade. É necessário. Assim como oxigênio é necessário para respirar, você ter novas ideias é fundamental para você ter uma vida melhor. Inovação, existem 2 tipos de inovação, estilo Peter Drucker, estilo Schumpeter. O Peter Drucker é o pai da gestão, e o sistema dele é descarte sistemático. O que é? Você pegar ideias velhas e que não funcionam e descartar. Esquece elas. Se você está fazendo algo que não tem funcionado mais, tenha coragem e jogue fora. A metodologia, a maneira de fazer. E o Schumpeter, ele combinava elementos distintos, que foi esses exemplos que estavam no pensamento vencedor. O exemplo do mestre Okawa, fazendo livros com transcrito das palestras, o exemplo de você, o de querer tirar férias no trabalho, encontrar uma nova maneira. Isso é assim que a gente exercita a nossa criatividade. Para você conseguir ser criativo, para você ser mais rico, dinheiro, para você conseguir ter relacionamentos melhores, ter criatividade é necessário. Não tem como. Sem novas ideias, não tem como a vida melhorar mais no futuro.
Por isso que a questão dos hábitos é importante, como a gente viu o exemplo do Kant, ter disciplina, estudar, acumular as pepitas de ouro, devagar e sempre fazendo, não ter ideia preconcebida, ter a mente aberta e produzir muitas ideias. A quantidade acaba se tornando qualidade. Bom, resumindo, só para sintetizar o que a gente conversou hoje. As pepitas de ouro que você acumula nos seus estudos é muito importante. Por isso, sempre estar lendo, sempre estar estudando é algo vital. Nunca pare. Sempre tem estímulo intelectual. Assista às lives, leia os livros, participe do estudo Um Livro e Uma Hora, que inclusive é esse sábado do livro As Leis de Aço. Sempre esteja antenado, buscando informações, bom conhecimento, não só informação de smartphone, de celular, bom conhecimento, livro, estudar livro. Isso são as pepitas de ouro que você vai acumulando até se tornar uma barra de ouro, que aí vai transformar a sua vida. Determinação e autocontrole. É importante ter uma vida regrada para que você tenha novas ideias, senão as ideias não vão aparecer. Buscar ter limite de horário para acordar, para dormir, alimentação também ser bem balanceada, tudo isso é importante. Tentar seguir o exemplo do Arnold Bennett, buscar 90 minutos do seu dia para buscar algo, para ter um hábito intelectual ali durante esses 90 minutos. 1h30 para você ler, estudar, aprender algum assunto que você tenha interesse. 90 minutos dedicados diariamente em um assunto específico, em 3 anos você se torna um especialista. Essa é a dica do Bennett. Não perder muito tempo com notícia trivial, não gastar muita energia lendo jornal, celular, essas informações são superficiais. Isso é vital também. Conseguir harmonizar os contraditórios para você ter criatividade. Assim como o exemplo dos extraterrestres que foram embora rápido só porque estava chovendo, era melhor ter esperado um pouco até o sol nascer. E tentar encontrar uma terceira solução ali que pode ser algo que ninguém pensou, algo totalmente novo. E para isso você vai ter que ter a mente aberta, ter como se fosse uma folha em branco para ter novas ideias e buscar ter uma grande quantidade de ideias. Essas são as duas ferramentas para você ter novas ideias. É você começar de uma folha em branco e pensar bastante. Sempre está pensando. Quantidade se torna, no caso, qualidade. Tenha o máximo de ideias possíveis e tenha paciência para deixar essas ideias amadurecerem. Leva um certo tempo para a ideia amadurecer, porque é um processo de seleção. Você descarta ideias que não são boas, você incorpora ideias que são boas, e aí você vai construindo a sua maneira de pensar, a sua filosofia de vida, a maneira como você encara os seus problemas. Não tem outro jeito, é só esse, porque problema sempre vai ter, problema com pessoas sempre vai ter. O que a gente tem que mudar é a nossa maneira de pensar, como a gente encara os nossos problemas. É só isso que a gente consegue mudar, o caminho é esse. E sempre que tiver problemas, busque o máximo de soluções possível, pelo menos 5. Apareceu um problema na tua frente, pelo menos 5 maneiras de resolver. Vê qual é a melhor, coloca no papel e entre em ação. É assim que a gente vai conseguir exercitar a nossa criatividade. Agradeço a todos que acompanharam a live até aqui, aqueles que puderem compartilhar essa live, curtir também, isso ajuda muito a gente a levar os ensinamentos do mestre a mais e mais pessoas.